Fala galerinha do nono ano, aqui é o professor Billy de arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa 10ª aula. Pessoal, aí vamos para o caderno 2 agora, tá? Na página 4, como a arte dialoga com a realidade, né? Aí a gente vê, parece impressionante, né? Parece uma pessoa dormindo, né? Mas não é, gente, isso é um boneco. Isso é um boneco, cabeça de uma pessoa de forma hiper realista, uma escultura, tá? De Ron Mueck, chamado Máscara 2, feito em 2001, entre 2001 e 2002, uma escultura em fibra de vidro. Tem 1 metro mais ou menos, 1 metro, quase 1,20 m. Enorme, uma cabeça enorme, né? Faz parte da coleção particular do artista. Bom, o Ron Mueck é interessante falar dele porque, na verdade, ele chama Hans Ronald Mueck, mais conhecido como Ron Mueck, né? Ele nasceu em Melbourne. Melbourne é uma cidade aí, uma das cidades muito populosas, né, da Austrália, né? E ele trabalha hoje na Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha é uma das ilhas, né? Uma das ilhas ali da Europa, que abrange a maior parte ali do Reino Unido. Nessa ilha em especial, uma grande ilha que fica 3 países ali na Grã-Bretanha, né? A Escócia na parte norte, a Inglaterra na parte sul e o país de Gales no oeste. Então a Grã-Bretanha é uma ilha que engloba esses 3 países. Bom, o Ron Mueck, ele cresceu vendo os seus pais construírem brinquedos. Olha só que interessante. Pois a sua mãe, ela fazia bonecos de pano. E o seu pai, brinquedos de barro. Então, quer dizer, influência dos pais, com certeza, né? Segundo relatos, Mueck adquiriu esse perfeccionismo, vamos dizer assim, por causa do seu pai, que sempre exigia que ele fizesse tudo perfeito. Bom, as obras são incríveis, né, como vocês viram. Se não fosse o tamanho das esculturas, elas seriam facilmente confundidas com pessoas realmente reais, né? Porque assim, ou elas são muito grandes, ou tem algumas esculturas hiperrealistas muito pequenas. E jamais ele faz no tamanho humano, no tamanho natural. Essa é uma característica dele, né? Bom, aí fica 3 perguntinhas pra gente refletir antes da gente iniciar. A arte copia a realidade? Nem sempre, né? Mas antigamente, quando não tinha fotografia, bem mais. Mas agora com as novas tecnologias, a arte copia bem a realidade, mas tem que ter uma coisinha diferente, né? Senão fica uma cópia, né? E cópia não é arte. No caso dele aqui, tamanhos desproporcionais. Qual a relação da escultura Máscara 2, que é essa escultura, com a realidade? A relação é total, né? Não é? Uma relação extremamente única, diferente de tudo, apesar de ser igual a tudo, né? Agora, de quais outras formas a arte pode lidar com a realidade? A realidade faz parte da arte. Sem a realidade não dá para o artista criar a sua arte, né? Ele precisa saber do que está acontecendo no mundo e acompanhar a realidade histórica, política, social, tecnológica para poder criar a sua arte, né? Então a realidade, ela está sempre caminhando junto com a arte. Bom, o realismo agora em si. A gente vê um quadro aí de Honoré Daumier,
chamado Carruagem de Terceira Classe, feito entre 1863 e 1865. É um óleo sobre tela e hoje está no Museu de Arte Walters, Baltimore, nos Estados Unidos. A gente vê que realmente uma carruagem antiga, vamos dizer assim, que é aquele transporte de pessoas por cavalo, né? E a gente vê aí camponeses, né? Uma criança dormindo, um senhor carregando uma cesta com um capuz, né? E uma senhora amamentando uma criança, ou aparentemente acalentando no colo, né? Uma criança pequena. Bom, o presente capítulo pretende refletir sobre como a arte reproduz e se inspira na realidade. No caso da pintura, o realismo procurou retratar as pessoas de maneira bastante semelhante em relação às suas aparências físicas, em seus trabalhos e em suas condições sociais, algumas vezes unindo essas três categorias. No teatro e na dança, as ações cotidianas e seus temas são parte da construção dos espetáculos. A proposta é que possamos refletir como as manifestações artísticas são criadas e apresentadas nos espaços mais comuns e, ao mesmo tempo, ampliadas para além desses lugares. Ok. Realismo, surrealismo e hiperrealismo. Muitas vezes a arte é associada à criatividade, correto? E à imaginação. No entanto, em alguns momentos e movimentos da história da arte, o objetivo do artista foi representar de maneira apurada o universo ao seu redor. O Renascimento, cultura na Europa, que ocorreu aí entre os séculos XV e XVII, né, que vai de 1401 até 1700, tornou-se um marco significativo na observação da natureza. Né? Até então, praticamente toda a arte era feita a partir de modelos fixos, de significado cultural, como no caso na arte bizantina e na arte indígena. Então o Renascimento ele ressurgiu a era greco-romana, que retratava a realidade com perfeição, né, na Grécia Antiga, Roma Antiga, e aí no Renascimento veio novamente, resgatou o Leonardo da Vinci, Michelangelo, resgatou essa nova proposta de realidade bem próxima, lógico, na pintura, na escultura, com algumas características, né, de sombreamento, né, de perspectiva, mas sempre retratando a realidade com modelos fixos. Né? Dentre as inovações técnicas do Renascimento é possível citar... a gente está comentando exatamente, vamos comentar exatamente o que eu estava falando. Evolução de tintas e de pigmentos, com certeza houve uma evolução muito grande nesse sentido. Uso de desenhos sem perspectiva, que é a profundidade, quando tem uma pessoa na frente e montanhas no fundo, árvores pequenininhas, pessoas lá no fundo, animais, enfim, profundidade. Esfumato e degradê. Esfumato é aquela questão do chiaro escuro, né, da luz e sombra, do volume nas pessoas, no fundo, né, aquela ideia tridimensional. Degradê é quando vai do mais claro ficando mais escuro gradativamente. Desenvolvimento de equipamentos como a câmara escura, no caso da fotografia, se bem que já existia essa ideia de câmara escura muito antes de Cristo, mas houve esse desenvolvimento para a criação da fotografia. Observação da natureza, cujas obras representam aulas de anatomia. Não, Leonardo da Vinci conhecia muito a anatomia humana, né? Gostava muito disso, tanto é que a gente vê aí uma foto de um desenho de Leonardo da Vinci, estudo de um cavalo, né? Da anatomia de um cavalo. Ele fazia vários estudos assim, desenhos que eram verdadeiras obras de arte. Era simplesmente um rascunho dele, né? Assim, imagina como o cara pintava e desenhava. Bom,
O filme Moça com um Brinco de Pérola, é uma sugestão aí, inspira-se na obra homônima, do mesmo nome, né? Do pintor holandês Johannes Vermeer, para desenvolver a história de uma jovem camponesa na Holanda por volta do ano de 1660. O drama nos permite observar como era a produção de tinta e de pigmentos naquela época. É muito interessante aí para a gente entender essa evolução da tinta, de aglutinantes que fazem a tinta grudar na tela ou na parede. Vamos conhecer um pouquinho da tinta óleo. A gente fala muito de quadro de tinta óleo, mas bom, então vamos lá. Tinta óleo é muito comum nos créditos de obras de arte. Lemos a expressão óleo sobre tela, né? Tinta óleo sobre tela, né? Que é uma das técnicas mais comuns de pintura. O desenvolvimento da tinta óleo foi fundamental para que as pinturas renascentistas se tornassem obras-primas da humanidade. A boa conservação e a durabilidade, além dos efeitos de cor, como o esfumato, surgiram graças a tal desenvolvimento técnico. Para entendermos melhor a questão da tinta óleo, vamos relembrar das aulas de ciência. Em uma solução química, há dois elementos principais: o soluto e o solvente. As tintas precisam de pigmentos e de dispersantes ou de aglutinantes para dissolver e espalhar esse pigmento, certo? Nesse momento, o pigmento é o soluto, tá? Aquilo que vai dar a cor é o soluto, ou seja, a parte a ser dissolvida e que espalha a cor. Proteínas, tá? Como a clara de ovo, por exemplo, foi muito usada, e os óleos vegetais, gordura animal, enfim, gordura em geral, eram usados como solventes. Ou seja, a substância que vai agregar e dispersar o soluto em seu interior. Tá? Para trabalhar com a tinta enquanto soluto, ou seja, para limpar, remover, diluir a tinta a óleo, a terebintina, extrato de um pinheiro, que é um tipo de planta, foi o solvente desenvolvido na época. Tá? A estabilidade química obtida nesse tipo de tinta permitiu um controle muito maior de umidade nas obras e a permanência da qualidade das cores ao longo do tempo, né? Como é que pode um quadro durar tanto tempo assim com uma qualidade muito grande de tinta? Hoje você passa uma tinta na parede, já no mês, no ano seguinte você tem que pintar de novo, né? Que já saiu tudo a tinta, já desbotou, enfim. Bom, vamos lá. Realismo. Trata-se de um estilo artístico e literário, também na literatura, que surge em fins do século XIX, no finalzinho do século XIX. O século XIX vai até 1900, tá? Então 1880, 1870. Em oposição ao romantismo, que é um período anterior. Também era realista, mas tinha aquela ideia de dramaticidade da obra. Já o realismo não. Bom, tem essa nomenclatura justamente por seu posicionamento diante da realidade. Então os realistas buscavam se afastar de idealizações, quer dizer, não idealizava nada, não imaginava nada. Era real, era o que estava acontecendo. E mostrar às pessoas, os trabalhadores, principalmente as pessoas mais humildes, a situação das cidades, do campo, de forma naturalista, do jeito que eles viviam mesmo. Então, de repente, a poética, a dramatização e a sentimentalidade estavam justamente ali, no seu cotidiano simples. Né? O romancista francês Jules François Félix Fleury Hudson, que usava o pseudônimo de Champfleury, também com esse nome imenso, né? Cunhou o termo realismo. Ele que inventou esse termo realismo na década de 1840, mas a palavra também é utilizada de forma genérica para abranger várias coisas, para o grau de aproximação de uma descrição visual ou narrativa sobre a realidade. Tá?
Então os pintores Jean-François Millet, Honoré Daumier e Rosa Bonheur foram importantes nomes desse estilo, pois retratavam as cidades, os trabalhadores, os camponeses, os temas cotidianos pouco abordados na época, porque o que era mais abordado era realmente a elite, né? A burguesia. Posteriormente, o movimento influenciou diversos artistas importantes em todo o mundo, inclusive no Brasil, como Almeida Júnior, né? E gerou outros estilos, como o hiperrealismo. Claro, o realismo é a base do hiperrealismo. Aí a gente vê uma obra de Millet, chama As Respingadoras, é um óleo sobre tela aí, hoje está no museu de Orsay, na França, mostrando camponeses trabalhando, né? Bom, hiperrealismo agora. Bom, mais de um século depois de os pintores realistas se interessarem em mostrar o mundo de forma fiel, artistas de fins da década de 60 se propuseram a reproduzir a realidade fotográfica. Chegamos então ao movimento do fim do século XIX, o hiperrealismo. Firmou-se como estilo artístico que agrega desenhistas, pintores e escultores desde a última década do século XX, vai até o ano 2000, até os dias de hoje. Mas não é um movimento tão coeso na arte como o realismo. Tá? O artista, por exemplo, o artista Paul Lang, de Hong Kong, faz desenhos com grafite comum, como os da lapiseira que vocês usam aí. À primeira vista, fica até fácil diferenciá-los de fotografias. Observa bem esse desenho de Paul Lang. O nome desse desenho, Ela é um dos meus novos membros familiares, é o nome do desenho. Bebechu deve ser o nome do gato. É um desenho em grafite. Olha só que coisa impressionante, né? Que realismo. Bom, você sabia? As enigmáticas pinturas da artista belga René Magritte partem de elementos visuais do cotidiano e criam algo que escapa ao lugar comum. Pertencem ao movimento surrealista, que propunha novas expressões da realidade, como se fosse um sonho bem abstrato. Os artistas se inspiravam nos estudos sobre o inconsciente, tá? A mente humana e a psicologia para criar suas obras. Eles utilizavam técnicas de desenho aleatórias ou automáticas, buscando a realidade, quer dizer, era bastante real, as pinturas surrealistas, mas essa realidade do interior do ser humano. Tá? Bom, vamos para falar de teatro agora. Gêneros teatrais. O teatro e outros tipos de manifestações cênicas sempre existiram na humanidade, pois atuar é inerente à vida humana. A vida é um verdadeiro teatro, né? A arte de encenar desenvolveu-se junto às diversas sociedades e culturas. O que diferencia uma arte cotidiana de uma ação dramática, que é no palco, né, é a base de todo o teatro. Se bem que o teatro ele imita o cotidiano, né? O teatro grego marca a origem do teatro ocidental em sua história e características. O teatro grego da Grécia Antiga, né? Cuja base permanece até os dias de hoje. O momento áureo dessa formação ocorre durante o século V antes de Cristo, quer dizer, 500 anos antes de Jesus nascer. Nessa época já se encenavam os dois gêneros teatrais clássicos, que é a tragédia e a comédia. Já existia os 500 anos antes de Cristo. Aí a gente vê as máscaras, que são o símbolo do teatro hoje, apresentam a tragédia e a comédia grega.
Principais gêneros teatrais. Vamos lá. Vamos falar sobre a tragédia e a comédia. E também sobre a sátira, o melodrama. Vamos lá. A tragédia. A tragédia é uma encenação, tá, de alguma situação séria com grande magnitude. Tá? Então a plateia que observa a ação trágica experimenta uma mistura de medo e de compaixão, com reviravoltas e com revelações surpreendentes que geram fortes emoções, né? É como um filme de drama, né? Vocês assistem normalmente. Então o gênero envolve o público em seus desdobramentos, cria sensação e expectativa, né? O que será que vai acontecer? Aquele suspense. Então suas narrativas têm o tom sério, tá? Lidam com problemas profundos, e é comum determinarem de maneira infeliz, trágica. Por isso que chama tragédia. Contudo, a ideia de tragédia é que a plateia aprenda com a situação, sempre leva uma mensagem implícita, e eleve seus pensamentos, faz as pessoas refletirem. E não necessariamente saia triste do teatro, mas sim reflexiva, pensando, analisando sobre a própria vida. Já a comédia era tida como um gênero, mas assim, era até hoje, né? A gente não dá muito valor para as coisas cômicas. Então era considerado um gênero menor, inferior, para apresentar histórias de humor. Como se fosse fácil, né? Como se todo mundo conseguisse fazer humor. Muito difícil. O gênero ficou um pouco em desuso durante a Idade Média, principalmente por causa da igreja, né? Censura da igreja, mas ressurgiu a partir do século XVI, de 1501 a 1600. Pode apresentar críticas sociais e caricaturizar, quer dizer, exagerar nas brincadeiras, né, pessoas e personagens. É comum acabar, no caso a comédia, de maneira mais alegre, né? Costuma apresentar muitas situações físicas entre os atores, exagerar o físico também, para ficar mais engraçado, sendo, portanto, um gênero bem dinâmico. Uma coisa, não é tão demorado, é mais rápido. Bom, na Inglaterra, o ator, poeta e dramaturgo William Shakespeare, famoso Shakespeare, maravilhoso Shakespeare, adoro Shakespeare, modificou a história do teatro mundial. Dramaturgo é que cria peças, né? Por que ele modificou? Porque ele produziu para as artes cênicas grandes tragédias, comédias e, no fim de sua carreira, uma mistura dos dois. É aí que está a coisa mais linda, né? Do William Shakespeare, que é chamado de tragicomédia. Tem alguns filmes que retratam isso hoje em dia também, né? Lida com a tragédia de forma cômica. É muito difícil fazer isso. Sua companhia de teatro era a mais importante de Londres e produzia uma média de 2 peças por ano. E peças grandiosas, né? Com a superprodução. Não é porque era naquela época, 1600, 1500, que não tinha grandes produções, tá? Seus livros foram traduzidos e publicados em praticamente todo o mundo. Graças a Deus. A sátira. Bom, a sátira se diferencia da comédia um pouco, tá? Por utilizar o exagero cômico para questionar instituições ou comportamentos humanos, tá? Nesse gênero, há uma esperança de se corrigir defeitos por meio do humor, da ironia, da paródia, que é quando você modifica a letra de uma música, e da caricatura em si. Tá? Aí realmente é a caricatura pura. A sátira é total esculacho. Tá? Já o melodrama é um gênero que se tornou aí um dos estilos mais difundidos nos dias de hoje.
e mistura elementos de todos os gêneros anteriores. A sátira, a comédia, a sátira, a comédia, a tragédia, enfim, mistura tudo. Então, a partir do século, vamos dizer assim, o século XVII, que vai até 1700, torna-se muito popular o melodrama. Bom, nesse tipo de peça há uma situação assim de injustiça ou de algum desastre, ok? No qual os personagens diferenciam-se entre bons e maus, tá? Igual o mocinho e o bandido. De fácil identificação ali, né? Então os melodramas podem ou não ter final felizes, tá? Não é igual a comédia que sempre tem um final feliz e engraçado, a sátira, e nem a tragédia, como tem geralmente um final reflexivo. Então melodrama é tudo junto. Bom, ação cotidiana e ação dramática. Uma diferença. Se bem que a vida imita a arte imita a vida, mas tem que ter uma diferença. Vamos lá. De origem grega, a palavra drama significa ação. Mas hoje filmes de ação não tem nada a ver com filmes de drama. Se bem que pode ter ação no drama e pode ter drama na ação, mas isso aí já é um melodrama. Outra coisa. A arte teatral é conhecida de um modo geral como arte dramática. Então, quando a gente fala arte dramática, a gente envolve o teatro como um todo. É uma forma popular de se nomear uma atividade cênica. Tá? A arte dramática envolve todos, não é porque é drama, não é porque o nome drama está envolvido nessa palavra dramática, mas ela envolve todos. Então, uma arte dramática pode ser de comédia. E os criadores de textos são chamados de dramaturgos. Quem inventa, quem cria as falas dos personagens, o contexto, o tema, enfim. Então, assim, os dramas agregam acontecimentos e emoções, conduzindo os sentimentos dos espectadores e desenvolvendo uma narrativa. Os gestos formam a base do trabalho dos atores, mesmo quando se trata de teatro de sombras, que só aparece a sombra dos bonecos, ou de marionetes, né? Marionetes também. Boa parte do trabalho de formação de um bom profissional da área está na capacidade de produzir de forma natural ou caricatural os gestos e as ações cotidianas. É aí que está, aí que se diferencia o bom profissional do teatro. Bom, o teatro realista agora. Teatro realista. Então, o realismo foi uma corrente estética em diversas linguagens, como a gente já falou. Linguagens são os tipos de arte, como a literatura, as artes visuais e o teatro. Em meados do século XIX, que vai até 1900, a corrente se difundiu no teatro e na literatura, muito embora algumas ideias já circulassem em fins do século XVII, que vai até 1700. Previa-se um teatro útil. Então, o teatro realista, na época, previa-se um teatro útil, que comentasse seu tempo, o que está acontecendo naquele momento. A realidade que era vivida e vislumbrasse melhorar essas condições, idealizando uma melhora. O teatro realista é um estilo muito encenado e no Brasil, José de Alencar, né, e Machado de Assis são considerados grandes dramaturgos desse movimento do teatro realista. A gente vê aí uma cena da peça Lição de Botânica de Machado de Assis, encenada pela Companhia de Teatro Hierofânico. Tá? Dança moderna e gestualidade. Vamos falar de dança agora. Vamos mudar o tema, mudar a linguagem. Dança. Então, Rudolf Laban, famoso e maravilhoso Rudolf Laban, foi um dançarino, coreógrafo e pensador teórico da dança. Grande teórico da dança. Ele nasceu em Bratislava, hoje capital da Eslováquia, que fica no leste europeu, e é considerado um dos criadores da dança moderna na Europa. Em seus estudos, ele criou uma forma de analisar e de registrar
Como não dá para registrar uma música na partitura, no escrita, pois é, ele criou uma partitura de dança. Então ele registrava os movimentos, que possibilitou um sistema de linguagem, uma espécie de alfabeto coreográfico, e uma ciência sobre o movimento do corpo no espaço. Então, por exemplo, na dança, o gesto. O gesto é um elemento muito importante, pois trata-se de um movimento que não envolve carregar o peso do corpo pelo espaço. Não necessita necessariamente andar, caminhar, correr, pular, nada disso. Quando ensinamos as mãos para alguém, estamos fazendo um gesto, mas quando corremos ou nos deslocamos com as pernas, estamos deslocando o peso de todo o corpo. É aquele famoso ditado que as mãos, elas conversam, as mãos falam, né? Então o gesto nos possibilita expressar ideias, sentimentos, concordar ou discordar de alguém. Um movimento de deslocamento teria uma função mais prática e menos comunicativa. Por exemplo, nos cadeirantes, né? Que seriam dos cadeirantes que têm a impossibilidade de andar, correr, caminhar, se não fossem os gestos manuais. E também, evidentemente, um gesto manual pode representar tudo. Tanto é que os emojis, né, que vocês usam no WhatsApp, no Facebook, Instagram, enfim, já falam por si, né? Aquelas carinhas, né, que vocês usam, aquelas expressões faciais, muito interessante. Então a gente vê aí uns desenhos dos movimentos. E a dança moderna surge em contraposição ao balé clássico, cujas narrativas se prendiam a movimentos mais rígidos e tradicionais, extremamente coreografados e totalmente simétricos, né? Os coreógrafos modernos queriam se expressar de maneira individual em suas coreografias e também propunham que eles e os demais dançarinos pudessem desenvolver suas potencialidades. Não que no balé clássico essas potencialidades não eram desenvolvidas, mas de forma individual e de uma forma dramática, não era tão explorado, mas sim de uma forma mais coletiva. Assim, os países europeus acabaram por dispensar as sapatilhas, dançando muitas vezes descalços. Eles queriam mostrar os movimentos de forma real, sem criar sensação de leveza ou voos nos saltos, por exemplo. A relação com a música se distanciou, porque realmente as músicas clássicas, né, estão diretamente envolvidas com o balé clássico. Já o balé moderno, não. A música passou a ser apenas um detalhe que às vezes tem até nas danças contemporâneas, até inexiste a presença da música. A música não é fundamental. A seguir apresentamos algumas das grandes dançarinas e coreógrafas que se inspiraram em seus tempos e países específicos e atuam na dança moderna. Por exemplo, Loie Fuller, que é atriz e dançarina estadunidense, nasceu nos Estados Unidos, que fez grandes inovações no uso de iluminação de palco. Olha só o cenário influenciando na dança. E foi pioneira em fazer uma dança artística livre, sem técnicas formais, acadêmicas. A gente vê uma foto aí da Loie. E Martha Graham, meu Deus, Martha Graham, uma grande artista estadunidense também, dos Estados Unidos, nomeada pela revista Time como dançarina do século. Ela criou 181 balés em um estilo que exigia muito vigor físico. Muito. Tá aí a foto dela aí, maravilhosa. Isadora Duncan, que também foi nascida nos Estados Unidos. Ela é considerada a mãe da dança moderna. A partir de seus 22 anos, mudou-se de vez para a Europa, inovou no figurino, abandonando o uso de acessórios como espartilhos, anáguas e mangas compridas, que são todas vestimentas, né? E utilizou efeitos elétricos no palco. Naquela época era
o ápice, né? Criando movimentos com grandes panos de seda. Trazia um impacto visual fantástico. Tá aí a foto dela. E Pina Bausch, Pina Bausch, maravilhosa bailarina e coreógrafa alemã que ainda jovem mudou-se para os Estados Unidos, incorporou em suas obras elementos cotidianos. Olha só, pegou elementos cotidianos e incorporou no balé, além da fala que tinha também durante as apresentações e da música. Olha só. Não estava interessada apenas na estética, na beleza, mas também que a dança apresentasse ou discutisse questões reais. Então, às vezes, não era bonito, era estranho, era bagunçado, era, entendeu? Mas com temas ligados às injustiças, às angústias humanas. Então, tinha um lado bem mais profundo, reflexivo nas suas obras do que a beleza em si da dança. Tá? Pina Bausch. Pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Valeu!